as frutas são parte fundamental de uma mesa saudável, não há dúvida. Com o desenvolvimento tecnológico, surgiram vários métodos para o processamento e um melhor aproveitamento dos frutos. São procedimentos de congelamento, pasteurização, secagem pelo calor e liofilização. Isso tudo veio favorecer a fabricação, conservação e armazenagem de diversos tipos de doce. Nesta teleaula, nós vamos aprender o básico sobre o processamento de frutos. Seleção, industrialização, ou seja, vamos entender como produzir doces a partir das frutas, tanto para um consumo familiar ou já na perspectiva de comercialização, já pensando em abrir um pequeno negócio, doces de frutas. Vamos ver? Para trabalhar com a conservação de alimentos, é preciso saber como conservá-los. O desenvolvimento tecnológico trouxe a possibilidade de congelar e pasteurizar os alimentos. Essas são algumas formas de conservação, mas há outras, como a esterilização e a secagem pelo calor. Vamos saber mais sobre as transformações, as alterações que os alimentos podem sofrer. Os alimentos podem sofrer alterações químicas, físicas e enzimáticas, gerando a sua decomposição e contaminação. As alterações químicas são decorrentes de reações dos alimentos em contato com o oxigênio do ar ou com resíduos de metais indesejáveis, tais como estanho, ferro e cobre. As alterações físicas podem ser vistas quando há mudanças no aroma, sabor e cor, promovidas pela exposição ao oxigênio, muita luz e a temperatura indesejável. As alterações enzimáticas são causadas por enzimas que estão contidas no próprio alimento, provocando fermentações que danificam e alteram a cor e sabor desses alimentos. Quando os alimentos se encontram em fase de deterioração, ocorre o ataque de fungos, leveduras e principalmente bactérias que aceleram ainda mais o processo de contaminação. As bactérias são mais resistentes ao tratamento por meio do calor. Entre as bactérias mais perigosas, destacamos as seguintes: salmonelas. São responsáveis por infecções intestinais. Clostridium botulinum é um bacilo anaeróbico que produz esporos resistentes e é encontrado no solo, nas fezes humanas e de animais e nos alimentos em conserva industrializados ou feitos em casa. São exemplos os vegetais, especialmente o palmito, os embutidos, os peixes e os frutos do mar preparados sem respeitar as regras básicas de esterilização. O Clostridium botulinum libera uma neurotoxina que ataca o sistema nervoso central, podendo provocar a morte do paciente em 72 horas. Essa intoxicação é chamada de botulismo. Seus sintomas se caracterizam pela visão dupla e embaçada, fotofobia, aversão à luz, pitose palpebral, queda da pálpebra, tonturas, boca seca, intestino preso e dificuldade para urinar. À medida que a intoxicação evolui, o comprometimento progressivo do sistema nervoso se manifesta na dificuldade para engolir, falar e de locomoção. O mais grave de todos os sintomas do botulismo é a paralisia dos músculos respiratórios, que pode ser fatal. Esse tipo de intoxicação é bastante raro porque essa bactéria produz a toxina na ausência de oxigênio e não se desenvolve em substâncias ácidas que têm o pH igual ou inferior a 4,5. O período de incubação varia de algumas horas até 8 dias. Sua duração está diretamente associada à quantidade de toxina liberada no organismo. Paciente com botulismo exige internação hospitalar para tratamento e, principalmente, o controle dos problemas respiratórios, que podem ser letais. A recuperação do paciente é lenta e depende de como o sistema imunológico reage para eliminar a toxina.
os antibióticos não são eficazes para reverter o quadro, mas a aplicação de soro antibotulínico pode evitar que a toxina circulante no sangue alcance o sistema nervoso. Toda atenção é pouca quando se trata de alimentos enlatados, em vidros ou embalados a vácuo, porque a bactéria que provoca o botulismo tem predileção por ambientes sem oxigênio. Não os consuma se notar qualquer irregularidade na embalagem, como lata enferrujada ou estufada ou água turva dentro dos recipientes. O preparo de conservas caseiras deve obedecer rigorosamente aos cuidados de higiene para evitar a contaminação pelo Clostridium. Fungos. Desenvolvem-se geralmente nas superfícies das conservas, mas não apresentam sérios perigos à nossa saúde. Podem resistir a meio ácido, mas são facilmente eliminados se submetidos por alguns minutos à temperatura de fervura da água, ou seja, 100 graus Celsius. A conservação dos alimentos está relacionada a uma escala de pH, que revela a acidez de uma substância. Os alimentos devem apresentar um pH 4,2 ou menos para serem mais bem conservados. Na imagem, você vê a medida do pH, que vai de 0 a 14. Disse que o alimento é ácido quando seu pH vai de 0 a 7. O alimento é considerado neutro quando tem pH 7. Acima disso, é considerado básico ou alcalino. Para manter a acidez correta dos alimentos, usa-se uma substância facilmente adquirida no mercado e predominante na própria fruta, que é conhecida como ácido cítrico. O ácido cítrico é um ácido tricarboxílico, cristalizado, incolor, presente principalmente nos sucos de frutas cítricas. Uma conserva é sadia e de boa qualidade quando se apresenta com uma boa aparência. Por outro lado, uma conserva é de má qualidade ou está estragada quando apresenta algumas modificações na cor, sabor ou cheiro. Manipular alimentos exige, além de uma seleção rigorosa da matéria-prima, muita higiene. Isso evita que eles se contaminem ou se decomponham até o processamento. Vamos começar falando sobre a escolha dos frutos que serão processados. Para conseguir um bom produto, é necessário escolher fruto fresco, sadio e no estado de maturação ideal. O fruto muito maduro, por exemplo, já perdeu parte do seu teor de pectina, que é necessário para se conseguir o ponto característico de geleia. Após a colheita, os frutos continuam sofrendo alterações metabólicas responsáveis pela sua maturação. As frutas, em especial, tornam-se mais doces graças à transformação do amido em açúcar. Assim, o melhor estágio para se utilizar o fruto é quando ele está maduro, bem firme ou rígido, com o sabor característico. O cuidado na limpeza e asepsia no processamento de alimentos garantirá um produto final saudável. Mas de nada adianta ter cuidado na manipulação de alimentos se você não cuidar da higiene pessoal e da limpeza dos espaços, dos ambientes em uso. Vamos saber mais o que é preciso fazer para não errar nesse sentido, evitando assim as contaminações. Manipular alimentos não é uma coisa tão simples quanto parece, né? Então, é necessário que se tenha alguns cuidados para que você não cause nenhum problema de saúde a quem vai consumir esses alimentos. Então, é importante que a pessoa que vá diretamente manipular o alimento esteja de cabelo preso, de preferência usando touca, né? Que é uma coisa que está na legislação. Unhas curtas, sem esmalte, sem adornos, né? Pulseiras, anéis, cordões, brincos, sem maquiagem, né? E antes de iniciar, e cada vez que trocar de atividade, é necessário que ele faça a higienização das mãos, com água e sabão antisséptico, para que ele possa manipular diretamente os alimentos. Com relação às frutas e verduras, né? Ele tem que higienizar, né? Como que é o procedimento? Você vai pegar 1 litro de água, uma colher de sopa de hipoclorito de sódio e vai colocar as frutas nessa solução por 10 a 15 minutos.
Após esse intervalo, ele deve enxaguar para retirada de resíduos e já pode utilizar as frutas, que elas estarão já prontas para consumo. Você corre um sério risco, se você não tiver cuidados, tanto com o ambiente quanto com os utensílios que você vai usar, de estar recontaminando aquele alimento que você acabou de higienizar. Então é importante que você higienize bancadas, utensílios, facas. A gente não recomenda, né, o uso de nada de madeira na cozinha, principalmente se for para entrar em contato direto com o alimento. Porque a madeira é um material de difícil higienização, porque ele é um produto poroso, vai haver o acúmulo de resíduos de alimentos e é um ambiente ideal para a multiplicação de micro-organismos. Como já vimos, os frutos podem ser contaminados por micro-organismos e causar doenças. Entenda como os frutos podem ser contaminados e o que deve ser feito para evitar isso. Os frutos podem ser contaminados pelo solo, pela água ou pelo homem. O solo recebe lixo da vida animal, vegetal e produtos químicos. As plantas usam este material, que podem contaminar os frutos e, posteriormente, os alimentos produzidos com estes frutos. Animais como insetos, moscas, baratas e outros podem contaminar os alimentos. A água da chuva pode levar fezes e outros materiais até a fonte de água e contaminá-la. O homem pode contribuir com a contaminação quando deixa de fazer a higiene nas mãos, unhas e cabelos. A contaminação também pode ser causada por falta de higiene no local de compra e de preparo dos frutos. Outras causas ligadas ao homem são a falta de higiene dos utensílios e equipamentos, e também através dos pesticidas, agrotóxicos usados nas plantações e a poluição industrial. Para evitar a contaminação alimentar, devemos observar se o alimento está armazenado corretamente, data de validade dos alimentos, a higiene durante o preparo, o estado dos alimentos, a higiene na hora de preparar e comer, o espaço de tempo entre a compra e o preparo, se a embalagem está perfeita. A água que vem de poços, fontes, cisternas, açudes e rios pode parecer saudável, mas pode estar contaminada. A água para beber tem que receber um tratamento especial. Para realizar o tratamento da água, siga os seguintes passos. A água, depois de filtrada, deve ser fervida durante 5 a 10 minutos. A água também pode ser tratada através da cloração da seguinte forma: pingar 2 gotas de água sanitária e 1 de vinagre em cada litro de água. Deixar em repouso por 30 minutos ou usar 2 gotas de hipoclorito de sódio, 2,5%, e 1 de vinagre em 1 litro de água. Usar para beber depois de 30 minutos ou guardar em garrafas limpas e com tampas. A caixa d'água deve ser limpa e lavada a cada 6 meses e mantida bem fechada. Para serem processados, os frutos passam por diversas etapas. Antes de começarmos a trabalhar com os frutos, vamos entender que etapas são essas. A primeira etapa é a do pré-aquecimento. Os frutos devem ser pré-aquecidos, isto é, submetidos à água fervendo por 5 a 10 minutos. Isso evitará o escurecimento enzimático. Depois vem o acondicionamento ou enchimento. Caso os vidros sejam produtos de reciclagem, devem ser lavados com uma solução de soda cáustica 5%. O operador deve estar de luvas. Também devem ser esterilizados em água fervendo, a fim de eliminar qualquer contaminação bacteriana. No caso das embalagens de plásticos, devem permanecer bem guardadas em lugares limpos e arejados. As embalagens para alimentos devem proteger, isolar e acondicionar o produto, funcionando assim como uma barreira inerte entre o alimento e o ambiente.
O tratamento térmico tem como finalidade eliminar os micro-organismos após a feitura dos alimentos, compotas e doces em caldas. Visa também dar o cozimento final na fruta. Esta operação é fundamental, pois prolonga o tempo de vida de prateleira do produto acabado. O tempo deste tratamento varia de acordo com o produto processado. Olá, gente, é hora de trabalhar. Nós estamos falando de frutas e frutas e frutas, mas como é que eu posso fazer doces, geleias com essas nossas frutas maravilhosas? Nós vamos começar pela goiaba. Goiaba é um fruto tropical que normalmente no Brasil é colhido entre março e maio. E a goiaba todo mundo conhece. Pode ser que nem todo mundo goste, mas todo mundo conhece a goiaba. E nós vamos conversar aqui com a Geni France, que é chefe personal na área de gastronomia. Ela vai nos dar o passo a passo na preparação de doces e também geleias dessas frutas todas maravilhosas. E como eu disse, nós vamos começar pela goiaba. Geni, eu estou vendo que você já está aí cortando, descascando a goiaba, preparando. Esse é o primeiro passo, descascar a goiaba? Olá, que bom estar com vocês, mostrando uma coisa maravilhosa que é fazer doce, né? E a goiaba é o primeiro passo. Essa está belíssima, grande, bonita, né? Tudo na vida começa na cruz. Então a primeira coisa que você tem que fazer, cortar a goiaba em cruz. Vamos lá, vamos pegando. Por quê? Aí. Vamos fazer um doce em compota, tá? Cortei, como eu falei, agora vamos fazer a cruz. E também temos que descascá-la, tirar essa películazinha. Hoje também você sabe que tudo se aproveita. Isso que eu ia perguntar já. Vai jogar fora isso aí? Ou... Não, se ela foi higienizada perfeitamente, ela deve ser aproveitada como um bom, né, um suco, agregando, que deve ser tomado na hora, para não ter aquele amargo, aquele retorno. Isso é sempre bom lembrar, fazendo das frutas, todo suco, refresco é bom na hora. Na hora, não é? Fresquinho, tudo dá outro detalhe, né? Fizemos o corte em cruz, agora tiramos essa polpa, né, a semente. Justamente essa polpa também você vai ou fazer suco, ou então fazer a geleia aqui que logo em seguida a gente vai passar para vocês, né? Então, esse é o procedimento de início. Higienizar, cortar, tirar a semente e logo em seguida a gente vai fazer o passo a passo. Eu estou ensinando de uma forma bem prática e rápida, fazendo na panela de pressão. Mas se você quiser fazer de forma tradicional, fazendo aquele mel de início e colocar a fruta, também não está errado. Eu só estou te passando uma coisa prática e rápida, porque no dia de hoje a gente realmente não quer ter muito tempo a perder. E a panela de pressão você vai ver que vai ser o nosso carro-chefe hoje. Aqui. Passada essa fase de tirar aí a parte interna da sementinha da goiaba e também a casca. Aí, próximo passo, Geni. Próximo passo, a gente vai colocar a goiaba na panela de pressão. A gente está usando 1 quilo de goiaba, você vai usar 2 xícaras de açúcar cristal, aquele nosso do dia a dia. Uns pauzinhos de canela. Ou cravinho, certo? Que pode ser. Você vai dar o sabor dependendo da erva. Daquele toque. Sim. Mas aí, você falou a canela ou o cravo, não pode ser os dois, não? Não, porque nós trabalhamos com sabores na gastronomia, certo? Aí um anula o outro, mistura. Com certeza. Então, você quer fazer hoje esse doce com sabor de canela. Então, você coloca um pauzinho de canela para cozinhar junto ao doce. Você quer trabalhar o sabor hoje de cravo, então automaticamente você põe um cravinho. Todo dia você vai ter uma novidade com relação ao seu doce. E se você quer ele neutro, coloca 1 colher de sopa de suco de limão. Então o limão dá uma realça muito mais o sabor da fruta. Então essa dica é muito importante a gente passar para vocês e vocês não esquecerem. E por isso é bom que eu fique aqui perguntando essas coisas, senão... Vamos lá. Então agora o próximo passo já é colocar na panela de pressão. De pressão. Vamos seguindo. Hoje nós já colocamos a goiaba na panela de pressão. E você também colocou...
açúcar, para cada quilo de goiaba, 2 xícaras de açúcar. Sim. E um cravinho. Fechou a panela de pressão, aguarda, dá o procedimento de começar a chiar. Após chiar, é que a gente conta o tempo de 5 minutos. 5 minutos. Apagou o fogo, espera 3 horas para abrir a panela de pressão. 3 horas depois que apaga o fogo para abrir a panela de pressão, tá bom? Você disse cravinho, mas são alguns cravinhos, né? Em torno dos 10 cravinhos. Pronto, só para a gente entrar nos detalhes aí. Vamos aguardar então agora, né? Olha aí, a panela de pressão tá ali já chiando, ou seja, a goiaba tá na preparação. Nós estamos já naqueles 5 minutos que a Geni disse agora. Completando os 5 minutos, desliga e espera 3 horas. Mas nós temos aqui o doce prontinho. É assim que ele vai ficar, ô Geni? É, assim que ele fica em compota, essa caldinha, essa característica, né? Porque a gente não vai poder abrir agora. São 4 horas que você espera, certo? Para poder abrir a panelinha. Então, colocamos agora, vamos contar o tempo, 5 minutinhos, cuidado com o tempo para não ficar... Tem que é, senão estraga para tudo, não, né? para não ficar durinha a goiaba, tá? Tem que cozinhar, ficar molinha. Então, o que acontece? E aqui já, claro, fizemos antes, né? Para mostrar a vocês o pronto, como fica gostoso e rápido. É já que eu vou experimentar. Mas agora, nós temos que caminhar para um outro doce. A Geni vai nos ensinar o passo a passo na preparação do doce de banana. Vamos lá? Vamos. Como é que começa a trabalhar com essa banana? Bora. Para fazer doce, existem 2 segmentos. A banana firme, ela está madura, mas porém firme, certo? Existe aquela bem madura. Se você quer um doce em pasta, então você usa aquela bem madurinha, né? Se você quer o doce em compota, em rodelas, como a gente vai fazer agora, você tem que usar essa banana mais firme. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar a casca, certo? E vamos utilizar de forma que, uma dica legal, tudo na gastronomia tem que ter beleza. Então a beleza é fundamental na apresentação também do seu doce. Você vai ser diferente, né? Então, redondo já está tão comum, né, Odilon? Que tal a gente cortar a banana na diagonal? Então, vamos aprender aqui, cortar ela toda na diagonal, bonitinha, olha. Olha que lindo vai ficar. Olha aí. Olha a diferença, tá? Então aqui a gente vai cortar e vai colocar aqui. Pra cá. Esse nosso doce em compota, existe aquela forma tradicional, como eu falei, com relação ao doce de goiaba. Você pode fazer a calda, colocar na panela, né? Para cada litro, meio litro de açúcar. Ou então você fazer essa forma tradicional que eu estou te passando de uma forma prática e rápida, usando a panela de pressão, no mesmo segmento que a gente utilizou com relação à goiaba, tá lembrada? Então, vamos colocar a banana e logo em seguida só uma diferença, uma dica legal. Você pode fazer tradicional, mas eu estou te dando mais uma sugestão para diferenciar o teu doce. Estou usando o quê? O achocolatado. Eu estava olhando ali, né? O que está fazendo aqui? Olha que delícia, o sabor de chocolate é o seu doce. Fica a sugestão, se quiser somente o açúcar, pode também usar. Daqui nós vamos para onde agora, Geni? A banana já está cortada. Estou vendo aqui achocolatado, açúcar, tem canela, tem cravo. E agora? Panela de pressão. Panela de pressão. Vamos lá, então. Então, a banana foi para a panela de pressão, com achocolatado, açúcar. Vamos ver qual foi o resultado? Passaram-se os 5 minutos. Tira a pressão. Tirando a pressão. Cuidado. É isso. A panela é de pressão. Tem que tirar sempre a pressão. Então ela abre com facilidade. Nossa, que delícia. Olha, que delícia. É hoje. Vamos deixar aqui. Mas olha, tá no ponto, hein? Vou mostrar aqui direitinho. Aí. Olha a caldinha de chocolate. Justamente essa cor é a mistura do açúcar com o achocolatado que a Geni colocou, fazendo... Ela ficou mesmo no ponto, hein? É o chocolate que deixa essa cozinha diferente, tá?
Então, interessante é lembrar, viu, Geni, que depois que coloca lá na panela de pressão, fogo aceso e colocou ali com os ingredientes, quando ela começa, 5 minutinhos. 5 minutos. Desliga. Até 3 minutos, se a banana estiver madura, 3 minutinhos é suficiente. Certo. Apaga, tira a pressão e justamente porque quando começa a chiar a panela de pressão, você tem que baixar o fogo. Essa é uma dica importante, tá? Então, e aqui está o seu docinho. Diferente daquela compota tradicional, né? Isso. Com chocolate enriquecido, uma ótima sobremesa, uma sugestão para você vender diferenciada. E quem quiser pode comer com sorvete. Olha que delícia. E lembrando que isso é só o começo. Você vai soltando a imaginação, a criatividade, vai chegando a outras formas, outras receitas, como aquela coisa, né? Girando em cima do mesmo tom, né? Você vai trabalhando com a banana de várias maneiras. A base é fundamental. A base é essa aqui. Olha, você acompanhou passo a passo na preparação do doce de banana. Até que, assim, eu achei que não é muito difícil, não. Ou é coisa de que, porque você não sabe, dificuldade disso, daquilo. Como é essa coisa do fácil e do difícil, Geni? Não existe coisa difícil. Aquilo que você desconhece se torna difícil. Por isso que a gente está aqui para te ensinar a fazer coisas maravilhosas no segmento. Tá bom, nós vamos experimentar esse doce já, mas parou por aqui ou tem mais? Não, tem mais. Tem mais, só que tem mais na próxima teleaula. Nós estamos encerrando mais esta teleaula do curso de formação para o trabalho. Aqui você aprendeu um pouquinho mais sobre o processamento de frutos, como trabalhar, como escolher as frutas, a questão importantíssima da higiene, da limpeza. E depois também você aprendeu como fazer o doce de goiaba e de banana. Mas tem mais. Na próxima teleaula, nós vamos continuar com a Geni Franci, que vai nos explicar e dar o passo a passo de outros doces, outras frutas. Acesse os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as teleaulas, que são exibidas na TV O Povo às 6h30 da manhã, com reprise às 8h30 da noite. A gente se vê.